Foi realizado aqui no High Park, em frente ao Monumento dos Pioneiros, um tributo àqueles que foram os primeiros a chegar no Canadá de Portugal no ano de 1953 em Halifax. O evento começou com o hino nacional canadiano e o hino nacional português. True patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, heróis do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal, entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejas avós. Logo em seguida, o cônsul português em Toronto fez um breve discurso e depois também conversou com nossa equipa. Sociedade canadiana, onde esta comunidade agora vive e trabalha, mas que, de facto, como foi referido aqui pelo Sr. Comendador, tudo começou, digamos assim, pelo menos de uma forma sistemática, há 70 anos atrás, com os nossos pioneiros, que eu aqui homenageio, humilde e publicamente também. Este padrão que está aqui atrás de nós é, quanto a mim, um bom exemplo pela positiva de como nós podemos homenagear aqueles que iniciaram, que pela primeira vez vieram aqui para este país e que desbravaram o caminho que nós agora estamos todos a continuar a caminhar, eu incluído. Olha, como Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, eu posso dizer que estou bastante satisfeito com o rumo que neste momento a comunidade portuguesa está a tomar no que respeita à celebração do Dia de Portugal, de Cabões das comunidades portuguesas, da sua Portugalidade e também, ao fim e ao cabo, de tudo nas nossas tradições, daquilo que nos põe satisfeitos em sermos portugueses, em sermos lusófonos e em podermos estar aqui a mostrar também à sociedade de acolhimento, à sociedade canadiana, que temos também a nossa individualidade própria, a nossa cultura e mais ainda, gostamos de a celebrar, temos orgulho nela. Por isso é assim que o Cônsul-Geral vê com um misto de orgulho e satisfação podermos agora, neste período em que já estamos a desconfinar, temos que ter algum cuidado. No entanto, é que devemos continuar a ter algum cuidado porque a pandemia ainda está aí, mas é com um misto de orgulho e satisfação que o Cônsul-Geral vê esta comunidade a demonstrar o seu dinamismo que sempre demonstrou e que demonstrava antes da pandemia e que está agora a demonstrar também. É uma satisfação enorme para mim. O deputado provincial Chris Glover também fez questão de participar do evento, fez um pequeno discurso e depois conversou com a gente. Vamos ver. É uma honra celebrar os pioneiros luso-canadianos que abrirão a rota para o Canadá há cerca de 70 anos. Este é dia para celebrar todas as contribuições dos luso-canadianos. So the Portuguese Canadians have been making a huge contribution to Canada, since they began arriving more than 70 years ago. Much of the post-war reconstruction that was happening in Canada was done by Portuguese Canadians, and so we've got a lot to be grateful for. And one of the other things that I noticed, I was speaking with a lot of young Canadian Portuguese, who were born here, but their Portuguese is fluent. And it's nice to know that they're continuing that and that they're maintaining that heritage here in Canada. And that is so important because it enriches both Portugal and it enriches Canada when we maintain these strong ties. O presidente da ACAPO também fez um discurso sobre o ato de bravura desses pioneiros que chegaram de Portugal aqui no Canadá. E quando chegaram ao Pier 21 em Halifax, na Saturnia, aqueles primeiros 118, havia de ser uma luta que eu hoje em dia não sei como é que eles conseguiram ter a visão,
para sobreviverem, lutarem, trazer suas famílias e criarem esta comunidade que nós temos agora o prazer em fazer parte. E para eles essa homenagem tem que ser lutada e continuada por muitos, muitos anos. So that's why I look at the young people and I so appreciate the fact that you take the time to be here, that you're still involved in the community and decide to promote our culture, because it's you that will be our guaranteed future. And I'm so proud of everything that you represent, but more so the way that your parents encourage you and your grandparents, that you should continue to be proud of everything that we've represented, because we're a fabulous and great nation. Em 1953, a sair naqueles tempos já de um país que não facilitava a vida e o futuro, mas atravessar aquele grande oceano sem ter conhecimento do que estava no outro lado e chegar ao Pier 21 em Halifax e finalmente conseguir criar aqui raízes de uma cidade tão vasta como Toronto, havia de ser um projeto, uma ideia incrível, incrível. E do facto que eles deram os primeiros passos, os primeiros lanços daquilo que nós agora representamos, tem que ser com muito orgulho. E aqui a todos os telespectadores do Correio da Manhã que têm a oportunidade para ver este excelente canal que divulga a cultura portuguesa, marcam esta presença aqui no High Park, que este monumento que dá homenagem aos pioneiros merece ser reconhecido e visitado, que para mim é um dos eventos mais importantes da Semana de Portugal. E um dos pontos principais desse tributo é a gratidão, principalmente dos mais jovens, em relação aos pioneiros e também a atração de novos membros ao movimento associativo. E a prova que essa atração tem sido bem sucedida é essa fofura com quem eu conversei. É o primeiro ano dela dançando o rancho folclórico. Veja só que coisa mais linda. Qual o seu nome? Francisca. Francisca de quê? Claudino. Francisca Claudino. Você gosta muito de dançar o rancho? Sim. Por que você gosta tanto de dançar o rancho? Porque eu fiz uma long time ago. E você acha divertido? Sim. Qual é o maior desafio atual para convencer mais jovens a participarem dos grupos folclóricos aqui no Canadá? Agora tem que ser através de miúdos que tenhamos e que tenham amigos e depois outros a desafiar amigos, a virem e assim, depois verem o interesse, já regressaram. Então eu vou, porque o bichinho fica sempre ali. Mas é difícil, mesmo pondo anúncios no jornal, não querem. Mas já através dos amigos, já chamam outros, boca em boca vai chamando. Ao final da celebração foi depositada uma coroa de flores bem ali, em homenagem aos pioneiros que chegaram de Portugal aqui no Canadá, lá em Halifax. Logo após a cerimônia Os Pioneiros no High Park, viemos aqui para a Praça Luís de Camões, na Crawford College, onde foi realizado um tributo ao poeta português que é considerado o fundador da língua portuguesa. A cerimônia foi presidida por Kátia Caramujo, da Capo, e ela falou um pouco sobre a importância de Luís de Camões para ela, que é nascida no Canadá e aprendeu português também através dos estudos da literatura de Camões. Para mim, que sou licenciada em Línguas e Literatura, nomeadamente em português e em francês, este tributo tem particular importância. Eu nasci e cresci no Canadá, filha de imigrantes e com muito orgulho. Mas desde que comecei a falar, sempre quis saber falar bem português, pronunciar corretamente as palavras, perceber de onde nasceu a língua. Portanto, é claro que me cruzei várias vezes com Luís Vaz de Camões durante os meus estudos, mas mal sabia eu que um dia ia poder me encontrar com ele aqui na esquina da College e Crawford e agradecer-lhe por todos os seus contributos à língua e à cultura portuguesa. É óbvio que ele deixou realmente o seu marco e tudo o que ele fez para contribuir para a língua e cultura portuguesa ainda continua hoje. Eu sou o próprio exemplo disso, eu nasci e cresci no Canadá, no entanto eu quis fazer da minha licenciatura a língua e literatura portuguesa. Portanto, talvez se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Nem havia tantos cursos de língua e literatura portuguesa e ele não era tão homenageado. E é verdade que ele trouxe a língua portuguesa para além das fronteiras de Portugal. José Pedro Ferreira, coordenador do ensino de língua portuguesa aqui no Canadá, também falou um pouco da importância de Camões. Como cidadão português e como representante do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, é para mim um verdadeiro privilégio poder honrar, nesta ocasião e em simultâneo,
Portugal, o país que pulsa no meu coração, Luís Vaz de Camões, o maior poeta nele nascido, e a instituição que, com o nome do poeta, se ocupa de divulgar e promover essa mesma língua de Camões, a nossa língua portuguesa. Creio que a maior honra que podemos prestar ao poeta, nesta ocasião em que celebramos as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. A maior honra que podemos prestar ao poeta é a sua leitura, a leitura dos seus versos, hoje e sempre. Aí o encontramos e nos encontramos com ele, com o que fomos, para que, na consciência do presente, preparemos o futuro. Creio também que a melhor forma de honrar, de divulgar e promover a língua de Camões, a nossa língua portuguesa, que deu mundos ao mundo, é continuarmos cada um de nós, que nasceu nela ou a tem por herança, a usá-la. No Canadá, há cerca de 80 escolas e 11 universidades com oferta de aulas de português nos vários níveis de ensino, frequentadas por cerca de 4.700 alunos. Será aproximadamente 1% de uma comunidade que rondará o 500 mil de pessoas, entre imigrantes e lusodescendentes. Podemos ser muitos mais a falar a língua que o poeta nos deixou. Usemos, pois, a língua em que nascemos ou que herdamos, seja em família, com as nossas crianças ou com os nossos amigos. Ensinemo-los a dizer coisas simples, um olá, um muito obrigado ou até logo, como forma de os convidarmos para esta língua que é a nossa casa. É neste uso diário que damos vida à nossa língua, que a tornamos útil para nós e para os que estão à nossa volta. É neste uso diário que ativamos a língua em nós e nos outros, que lhe transmitimos a energia que ela necessita e que ela nos pede. É neste uso diário, em família e com os amigos, na nossa vida pessoal, profissional e também social, que a valorizamos como língua de comunicação e da nossa identidade. É muito importante continuarmos a homenagear o legado que o poeta Luís Vaz de Camões deixou para nós, porque é uma forma que temos de nos relacionar com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa literatura, de conhecermos quem somos, o nosso passado, a nossa história e também podermos identificar-nos de alguma forma com esse passado, com essa história, para que, enfim, possamos augurar um futuro que queremos, um futuro em português e na língua portuguesa. A cerimônia foi encerrada com uma homenagem, uma coroa de flores foi depositada ali em frente ao busto de Luís Vaz de Camões, que fica aqui na praça. Vamos ver como foi. A lembrar que estes dois eventos são apenas alguns dos diversos que estão a ser organizados em celebração ao Dia de Portugal. O maior evento, como se sabe, é a Parada do Dia de Portugal, que deve acontecer este sábado na Dandas. Conversamos com o presidente da ACAP sobre a organização dessa parada em um momento pós-pandemia e também sobre o futuro da parada. Como se sabe, houve alguns conflitos esse ano sobre a realização ou não da parada na Dandas. Vamos conferir a entrevista. Primeiro dia de Portugal, pós fim de restrições pandêmicas, como está a expectativa? Olha, em realidade as coisas estão a acontecer muito bem e muito parte da vitória de conseguir organizar este evento finalmente depois de 2 anos sem nada é o movimento que tem sido feito pela mídia da comunicação social e os membros como o Correio da Manhã têm feito o trabalho fabuloso. Sou muito agradecimento para chamar a atenção. Não esqueçam sábado, o dia da parada na Dandas às 11 horas da manhã. Espero que todos apareçam lá. Obrigado. Esse ano nós tivemos algumas discussões, inclusive cogitou-se não se realizar a parada aqui na Dandas. Esses desentendimentos estão superados? Olha, em realidade, quem está à frente da organização não tem sido fácil. Tem sido um trabalho muito complicado em finalizar do facto que a parada vai acontecer. Espero que no ano não vai ser tão preocupante como foi este ano, mas tenho fé que a parada ser organizada em Toronto
seja ali na Rua da Dandas, que é o Little Portugal BIA, mas também tenho fé que no futuro não indica que o desfile do dia da parada não pode ser em Brampton ou em Mississauga ou em outra parte desta província do Ontário, onde os portugueses conseguiram ter acolhimento, que a parada é de todos, não é só daqueles que residem nesta cidade. Bosco da Costa, da CMC TV, aqui da Praça Luís de Camões, em Toronto. Voltamos ao estúdio.